Nós vamos abrir em Hebreus capítulo 11 e vamos trabalhar a nossa última mensagem sobre o capítulo 11. Aprendendo uma importante lição nesta noite. A lição de que a fé, ela não somente nos é testemunhada na palavra por meio dos exemplos de servos e servas do Senhor que foram chamados por Deus. A fé, ela não somente retrata para nós a promessa do Senhor de nos preparar um lugar, de transmitir esta bênção para a nossa casa, para os nossos filhos, mas a fé também ela faz com que nós olhemos para o futuro. Nós estudamos ontem a vida de Abraão e vimos como no final dos versículos que tratam sobre aquele homem de fé que se tornou pai de multidões, ou o pai da fé das nações, por meio de quem o Senhor abençoou a mim e a vocês, os da fé que são filhos de Abraão. Nós percebemos que no final, nos últimos versículos, há uma menção gloriosa sobre esta fé futura. Quando nós prosseguimos, nós vamos notar que os seus descendentes olharam para o futuro. Todos eles não obtiveram as promessas, mas olharam para o futuro. Eles viram, eles contemplaram, eles saudaram e confessaram tudo isto vendo ou olhando de longe, mas tendo a clara certeza, convicção de que não eram deste mundo, eles eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Hoje, então, nós vamos ver na sequência da passagem, a partir do versículo 23, o que o Senhor fez quando previamente falou a José, próximo de seu fim, que um êxodo dos filhos de Israel iria se aproximar, e tudo isto não fugiu do plano de Deus para redimir o seu povo. A partir do versículo 23, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E quem mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados,
provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é a nossa última mensagem deste acampamento. O Senhor nos conduziu até aqui e nos edificou com a palavra da vida. Nesta hora, ó Senhor, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, e que a glória de Cristo, mais uma vez, brilhe em nossos corações, à medida em que lemos as Escrituras e somos ensinados por Teu próprio Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A continuidade de Hebreus 11 nos faz chegar até Moisés. Moisés, que quer dizer aquele que foi tirado das águas. E a sua história, percebemos aqui uma boa parte dedicada a ele, não é sem motivo. Pensei que fosse um avião. Não é sem motivo. O que nós vemos em Abraão como o pai da fé, notamos em Moisés como o pai da nação israelita. O que nós encontramos na história de Moisés, de maneira marcante, desde seu início, foi o compromisso de seus pais, Arão e Joquebede, com o sumo e supremo propósito de Deus. Olhem como a história de Moisés aqui é descrita e se fala a respeito dele, primeiramente referindo-se aos seus pais. Versículo 23. Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O povo israelita havia se multiplicado de maneira tal no Egito, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes de José, que o próprio faraó, que substituiu aquele que conhecia toda a história e não respeitando mais aquele povo, o escravizou. E com medo de que os israelitas, que em maior número cresciam a cada dia, dominassem e engolissem os egípcios, ele então ele decreta como faraó supremo, soberano sobre as terras do Egito, de que todo menino nascido fosse morto. Quando nós lemos a história, e eu quero lembrar novamente a vocês, irmãos e irmãs, um princípio importante para se entender a Bíblia. Vejam como o Novo Testamento lança luz a algo que muitas vezes nós pensamos ter sido uma tentativa apenas criativa de Arão e Joquebede de não permitirem que Moisés fosse morto, de que ele não fosse morto com os demais meninos que estavam prestes a ser exterminados, não fosse a ousadia daquelas parteiras. É fato que elas mentiram e elas não poderiam mentir, mas Deus, em sua misericórdia, até mesmo transforma o mal em bem, e Ele usa por sua providência o que aquelas mulheres fizeram para não permitir que os seus filhos fossem mortos. Nesse contexto, o que nós percebemos é que, com 3 meses de idade, Moisés então
ele foi guardado e protegido por seus pais. E eles não tentaram dar um jeitinho quando colocaram ele num cesto e o conduziram pelo rio Nilo até o local onde a filha de Faraó estava tomando o seu banho. Hebreus diz que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Joséfo, que foi um antigo historiador, um dos primeiros historiadores da história dos judeus, ele judeu também, ele registra algo que podemos compreender quando comparamos a passagem em Êxodo com Hebreus capítulo 11. A pergunta que fazemos é por que justamente conduzir Moisés até o lugar que possivelmente ele poderia ter sido morto? Joséfo então cita que o que foi transmitido de maneira oral e testemunhado pelos judeus no decorrer da história é que Deus orientou, é que Deus dirigiu o coração dos pais de Moisés para que fizessem tudo aquilo que ele havia planejado. Deus apontou e inclinou seus corações para que eles conduzissem Moisés para aquele lugar, porque ali ele seria preparado para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí vocês me perguntam, mas pastor, e como é que o senhor pode provar isso para mim? Hebreus 11 diz que eles não tiveram medo do decreto do rei. Logo, eles creram na promessa do Senhor. Eles não poderiam fazer isso se não tivessem plena certeza do que iria acontecer, de forma que, de maneira providencial, a história mostra que justamente a sua mãe é contratada para amamentá-lo. E enquanto Moisés estava sendo preparado para a sua missão, ao mesmo tempo, em meio a toda a religião egípcia, ele não se esqueceu do Deus que o criou e do Deus de seus pais. Continuem e observem comigo. Quando ele já era homem feito, no versículo 24 e versículos 25 e 26, o que ocorreu? Vamos ler juntos? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, a mensagem da promessa, a mensagem antiga a respeito de um libertador, de um Messias, corria nas veias e na alma de Moisés. Porque, já sendo um homem velho, Êxodo diz que ele tinha 40 anos de idade. Ele já era homem feito, maduro. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem qual o significado desta expressão? Moisés decidiu, como um homem feito, tendo sido educado em todas as ciências, em toda a arte da guerra, em todo o saber egípcio, ele recusou o prestígio de ser neto do homem mais poderoso da terra em seu tempo, para se fazer escravo. Olhem novamente para o texto. Sua recusa foi porque, segundo o versículo 25, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele decidiu ser escravo. Eu não consigo ver o Lulinha fazendo isso nos dias de hoje. Eu não consigo ver nenhum homem rico fazer algo como Moisés fez nos dias de hoje, a não ser que agora ele seja tocado pela graça de Cristo e prefira, antes de usufruir os prazeres transitórios do pecado, viver para servir ao Senhor de toda a terra. Moisés não perdeu o foco.
Os seus pais não ficaram com medo porque Deus tinha um propósito para a vida daquele jovem. E a Escritura diz que ele não quis usufruir os prazeres transitórios do pecado, mas escolheu o caminho certo. Percebam a fé de seus pais. E como é importante para nós que somos pais entender estas coisas. Somos nós que direcionamos os nossos filhos. A semelhança de Arão e Joquebede, sabemos qual o propósito de Deus para os nossos filhos. E o que temos feito? O que temos inculcado em suas mentes e corações? O que temos mostrado no tocante aos prazeres transitórios, passageiros do pecado, de um mundo maligno, de um sistema mau, corrompido e que faz oposição ao Senhor? Temos considerado, assim como Moisés, o opróbrio de Cristo, porque é mais rico do que qualquer tesouro deste mundo? Foi justamente isto que Moisés fez quando ele pôde decidir por si mesmo que caminho seguir. O versículo 26 nos diz que ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Mesmo tendo sido foragido, fugido do Egito, quando contemplando a injustiça de um egípcio ferindo um irmão seu, ele então se excedeu a ponto de tirar a vida daquele homem. Mas ele retorna novamente ao Egito, depois de um período exilado, porque teve um encontro com Deus quando abandonou o mundo e decidiu servir ao Senhor de Israel. O galardão para ele agora, o que ele contemplava, era a esperança gloriosa do Messias prometido. Notem, Moisés se tornaria um tipo de Cristo, prefiguraria o Cristo como um libertador. Mas ele mesmo profetizou: irmãos, Deus suscitará um profeta maior, superior do que eu, ou de qualquer outro, ou do que qualquer outro. Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo, e por isso, irmãos, versículo 27 nos diz: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele abdicou da possibilidade de ser o Senhor futuro do mundo de seu tempo. Ele mesmo fugiu porque ele poderia ser condenado e morto, uma vez que decidiu viver como um escravo. Mas nós percebemos aquele homem nutrindo a mesma fé de seus pais no Senhor e voltando novamente para o Egito. Ele não teve medo do rei. Ele foge e volta, ele sai e retorna, e quando chega diante de Faraó, poderosamente ele diz: assim diz o meu Senhor, deixa o meu povo ir para que me preste adoração no deserto. Ele antes não sabia o que dizer, ele antes tentou argumentar com o Senhor, o que falaria para Faraó, o que diria diante dele, que Deus ele estaria representando. O Senhor então responde: diga-lhe que o eu sou lhe enviou. Foi suficiente para que aquele homem retornasse, e o que nós percebemos foi Moisés pela fé sendo usado, e pragas sendo derramadas contra o Egito. E enquanto cada vez mais o Senhor manifestava o seu poder através das palavras e obras de um homem como Moisés, o coração de Faraó era endurecido, porque Deus tinha um propósito maior, e a libertação do seu povo seria extraordinariamente gloriosa. O opróbrio de Cristo, o fato de Cristo se tornar como Messias, humilhado, o nosso Salvador e Senhor,
não fugiria da mente e do coração de Moisés e de todo o povo. Quando nós olhamos para o versículo 28, pela fé, Moisés então celebra a Páscoa. Ele celebra a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. As pragas estavam sendo enviadas pelo Senhor contra o povo egípcio, contra Faraó. Mas uma última praga seria fulminante contra o orgulho daquele homem que se achava poderoso e supremo e Deus. A 10ª e última praga, ela iria trazer morte. Ela ia trazer aquilo que Faraó desejou para os filhos dos filhos de Israel. E o Senhor, então, preservando o seu povo, indicou Moisés e ordenou o que ele deveria fazer. A instrução que deveria dar ao povo do pacto. Uma Páscoa seria celebrada, o que quer dizer a passagem misericordiosa e compassiva do Senhor por alguém. Geralmente nós resumimos e dizemos: Páscoa quer dizer passagem. Páscoa significa passagem de compaixão por alguém. O Senhor, então, não exterminaria os primeiros filhos de seu povo, porque aquelas casas estariam marcadas com o sangue de um cordeiro, macho de 1 ano, perfeito. Ele deveria ser comido às pressas e por isso o pão nem fermento deveria ter. As ervas deveriam ser amargas, somando-se com aquele alimento para que eles lembrassem do sofrimento, da dor e da agonia do pecado. E o sangue faria com que eles sempre lembrassem que o exterminador não tocaria a vida dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés fez tudo isso. Pela fé, ele orientou os filhos de Deus. Pela fé, o Senhor os libertou. A Páscoa celebrada pelo Senhor Jesus Cristo, ou a nova Páscoa instituída por Ele, completa este maravilhoso sentido do que o Senhor ensinou a Moisés. Porque tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Vertendo, derramando o seu sangue, traria pureza e livraria o seu povo de seus próprios pecados, salvando-os. E morrendo então na cruz, o lugar que todos nós deveríamos ir, para onde nós deveríamos ir. Pela fé, o versículo 29 continua e diz que eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Faraó ficou tão abalado com aquilo que aconteceu, que disse: não vamos ficar mais com vocês, podem ir embora, levem os despojos que vocês quiserem. E o povo saiu com muita riqueza do Egito. Passado um tempo, seu orgulho novamente ferido aflorou, e ele decide perseguir Moisés e o povo. E quando isto acontece, Moisés atravessa com o povo o Mar Vermelho, pisando em terra seca. O mar se abre, o povo passa. Mas o texto conclui dizendo que quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos, tragados todos. Percebam, irmãos, então, como esta história, esta maravilhosa verdade se tornou, ou foi transmitida, comunicada, cantada por séculos e séculos. E chega até nós como um exemplo de fé, de que nós devemos, assim como Moisés, considerar muito mais o sofrer por amor a Cristo, o ser humilhado por amor a Cristo, do que qualquer riqueza que o mundo possa nos oferecer nesta terra. Mas nós prosseguimos e percebemos o que ocorre com a geração que caminhou com Moisés. É fato que aqueles que foram desobedientes não entraram na terra. Muitos pereceram. Mas o Senhor, então, fiel à sua promessa,
cumpriria aquilo que havia dito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo de número 30, vamos ler. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Substituindo Moisés, o Senhor levantou um homem jovem e forte, chamado Josué. Seu nome seria o mesmo nome do Messias no futuro. Josué, Jesus, nomes semelhantes, apenas separados por culturas diferentes, significam a mesma coisa. Jeová é a salvação, ou o Senhor é a salvação. Justamente aquele homem recebe a palavra de Moisés: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E ó, irmãos, como esta verdade, esta mensagem precisa ser anunciada, inculcada, deve ser objeto do nosso investimento ainda hoje em nossos dias. Estamos aqui, gerações estão aqui. O que devemos fazer com os mais jovens? Como a tocha do Evangelho continuará a ser acesa ou a permanecer acesa, o estandarte da cruz erguido, o Evangelho proclamado, se não transmitirmos a mesma fé para os nossos filhos, e isto não se dá por osmose. Ficamos sentados um do lado do outro e então aquilo que nós temos passa para o outro, e assim o pai passa para o filho. Não é o método de Deus. O método do Senhor é o que ouvimos, o que aprendemos, o que contaram os nossos pais. Não ocultaremos para os nossos filhos. Nós precisamos entender, irmãos, esta importante realidade. A caminhada cristã é formada de crentes de todas as idades. Daqueles que estão mais à frente, daqueles que um dia cansam, daqueles que um dia vão pendurar os seus cajados ou deverão transferir os seus cajados. A igreja de Cristo é formada por aqueles que estão à frente e por aqueles que sustentam, porque um dia deverão conduzir o povo de Deus, e foi isso que aconteceu com Josué. Que história de um homem guerreiro e forte! Que história de um homem que prosseguiu e seguiu os passos de Moisés, que só pôde contemplar a terra de longe. Mas, como falei aos irmãos ontem à noite, os filhos são mensagens vivas que nós mandamos para o futuro, conquanto não possamos vê-lo. Josué então sai conquistando a terra. E aqui há uma menção célebre: a ruína de Jericó e de suas muralhas, quando depois de rodeadas por 7 dias, no último dia rodeadas 7 vezes, e ouvindo o grito do povo dizendo que Jericó caiu, o povo apavorado de Jericó foi destruído pelo poder do Senhor, que operou através daqueles fortes guerreiros, corajosos guerreiros, que pela fé saíram conquistando então a terra da promessa. Nós, irmãos, aprendemos muito com tudo isto, quando procuramos ser fortes e corajosos, assim como Josué o foi, não cessando de falar deste livro da lei, antes meditando nele dia e noite. Aqui está a chave de uma vida vitoriosa com Cristo Jesus. Se a Bíblia ela é esquecida por nós, se a profecia se cala em nossos púlpitos, o povo se corrompe, o povo se esquece. E foi justamente isto o que aconteceu mais adiante, quando os pais deixaram de ensinar os seus filhos a respeito do Senhor. Versículo 31 prossegue e nos dá agora a ideia de uma mulher prostituta que se tornou ou passou a fazer parte da história da redenção de Deus para com o seu povo. Versículo 31, vamos ler juntos? Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A Bíblia faz questão, a palavra de Deus faz questão de reforçar
qual era a função ou o que fazia Raabe. Raabe era uma prostituta da cidade de Jericó. Raabe foi aquela mulher com que os espias israelitas tiveram o primeiro contato. Quando eles entraram em sua casa, que ficava entre as muralhas de Jericó ou em cima da muralha de Jericó, ficou o povo sabendo, os soldados souberam que existiam espias ali. Quando eles se dirigem para a casa de Raabe, Raabe então nega que aqueles homens ainda ali estivessem. Ela não os entrega, pelo contrário, ela os protege e indica onde eles deveriam ficar. Mas ela faz um pedido a eles, e é neste pedido que revela que aquela mulher, antes prostituta, agora estava demonstrando um verdadeiro temor ao Senhor Deus. O livro de Josué relata que ela pede clemência, e ela diz: eu estou sabendo, todos estão sabendo, que o Deus de Israel libertou o seu povo do Egito, que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho e destruiu Faraó e os seus cavaleiros, que o Deus de Israel, por onde leva e conduz o seu povo, faz com que as nações, os povos, as cidades desmaiem de medo. E há uma menção importante que ela também faz questão de dizer, que por vezes passa despercebida de todos nós. Ela cita que ela ficou sabendo da poderosa mão do Senhor, e por isso ela temeu e creu, e de que eles haviam destruído Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. A nossa geração passou a desacreditar em uma realidade bíblica e numa informação bíblica de como Deus conduziu o seu povo derrotando nações poderosas de seu tempo, inclusive gigantes. Og, por exemplo, foi um rei de 4 metros de altura. Vocês sabem o que é isto? Um homem de 4 metros de altura, sua cama era imensa, e ele não era um gigante desengonçado que a gente vê hoje, não. Ele era um homem muito maior e muito mais forte do que Golias, que tinha 3 metros e alguma coisa. Imaginem o temor de Raabe, porque eles, aqueles homens, antes Caleb e Josué, quando foram olhar a terra, disseram: tem gigante sim. Os outros ficaram com medo, não vamos entrar lá não, que a situação lá é complicada. Eles são muito grandes e fortes. E justamente Caleb e Josué falam o seguinte: nós não podemos ter medo. Nós vamos entrar e vamos vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E justamente assim aconteceu. Og tombou diante da espada de Israel. Seom, rei dos amorreus, tombou. E Raabe então não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Ela fez a coisa certa. E sabe o que mais, irmãos? Raabe, uma prostituta, ela se converteu ao Senhor, e o Senhor a alcançou e ela foi transformada e salva. Mais à frente, Raabe casou com Salmão, pai de Boaz, pai de Jessé, pai de Davi. Raabe é mencionada na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1. Pela fé, aquela mulher foi transformada e não morreu com os que desobedeceram, mas foi redimida com aqueles que pela fé obedeceram. Continuamos a nossa leitura e nós percebemos que nesta descrição dos heróis conhecidos, nós também temos aqui, de maneira muito rápida, não cronologicamente organizada, o autor aos Hebreus dizer no versículo 32, e que mais direi? O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, um homem que com 300 valentes destruiu
um exército numeroso de midianitas. Porque ele não olhava por vista, ele viu quem estava com ele, o exército do Senhor. Baraque, que em um período de grande desgraça, onde não haviam mais profetas, onde os homens se acovardaram, Débora foi levantada como profetisa. E confiando na direção do Senhor para aquela mulher, ele foi à guerra e venceu. Todos eles juízes. Sansão, um homem que todos nós gostamos de ouvir suas histórias de tremenda força, de grande coragem, de enfrentar feras e enfrentar homens, mas que perdeu o seu poder quando se deixou levar por sua fraqueza às mulheres. E com Dalila ele então foi subjugado. Mas pela fé no Senhor, em meio à escravidão, ao exílio, à humilhação, ele recuperou as suas forças. E a Escritura diz que Sansão matou mais filisteus quando morreu do que enquanto estava vivo. Jefté, muito mal compreendido. Ainda hoje muitos ensinam de maneira equivocada que Jefté matou a sua própria filha. A minha pergunta é: como um homem, diz o livro de Juízes, que recebeu o Espírito do Senhor, que demonstrou grande conhecimento das Escrituras, que sabia que o Senhor não permitia sacrifício de pessoas, faria um voto tão louco? Aí vocês podem me perguntar: pastor, mas diz lá, ele falou que se vencesse a guerra, a primeira pessoa que ele visse, da sua família, ele ofereceria um holocausto. A palavra holocausto na Bíblia nem sempre envolve sangue. Por isso que ela chorou a virgindade. Por isso que ninguém chorou a sua morte. Aquela menina foi dedicada ao Senhor para sempre. E ela então foi sempre lembrada porque foi oferecida por seu pai, dedicada, ofertada como um holocausto não sanguinolento, para nunca casar, mas viver sempre para o serviço do Senhor. Jefté jamais poderia ter feito uma coisa daquelas, irmãos, e está aqui, sendo mencionado como um herói da fé. Davi, grande rei, grande profeta, o maior de todos os reis, rei pastor, aquele que era líder político, mas também líder espiritual do seu povo. Samuel, um homem que praticou a justiça, um homem justo, o último dos grandes juízes, aquele que preparou o povo para o momento ou a era dos reis. Todos eles, irmãos, são mencionados aqui. Certamente nos falta tempo necessário para tratar de todos eles. Mas aí nós prosseguimos. Ele fala também dos profetas. E aqui agora ele vai demonstrar o que estes homens, pela fé, fizeram e puderam realizar pela força do Senhor. Nos versículos de 33 a 35, nós vamos ler juntos. Quais foram os seus feitos? Vamos ler? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Por meio da fé, subjugaram reinos. Aí nós vemos Josué, nós vemos Davi, nós vemos os reis fiéis ao Senhor, praticaram a justiça, nós vemos Samuel, obtiveram promessas, nós percebemos aqueles homens fiéis que oraram ao Senhor, fecharam a boca de leões, nós lembramos de Daniel, homem santo que não se curvou aos caprichos idólatras do rei de seu tempo, mesmo estando sob domínio de um país estranho. Extinguiram a violência do fogo, lembramos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias eram seus nomes judeus. Seus nomes foram mudados, e isto não faria diferença para eles,
porque quando chegada a hora da prova, eles não se curvaram à imagem de escultura que o rei mandou fazer. E uma grande multidão reunida. O livro de Daniel registra, no momento do toque da trombeta, se curvaram em adoração para não perderem as suas cabeças. E aqueles 3 jovens, muito jovens, ficaram de pé. Ameaçados pelo rei, eles disseram: pode ser que o Senhor não nos livre desta fornalha de fogo, mas fique sabendo que mesmo assim nós não vamos nos curvar a esta imagem de escultura. Escaparam ao fio da espada, homens que lutaram, homens de tamanha coragem e força. Quando nós olhamos a história de Davi e de seus 30 valentes, percebemos homens de grande bravura, homens que derrotaram gigantes, homens que lutaram tanto que suas espadas não saíam da mão, homens de grande coragem, livres ou libertos pelo Senhor, vitoriosos em guerras. Foram poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Nós olhamos a história de Elias e Eliseu, o que eles fizeram pelas viúvas de Sarepta e a Sunamita. Elas receberam pela ressurreição seus mortos. Mas aí nós continuamos e vamos perceber que pela fé, quando decidimos servir ao Senhor, nem sempre sairemos vitoriosos aos olhos do mundo. Poderemos vencer, mas o Senhor poderá nos mostrar outro caminho diferente, que não será de derrota, porém de prova, dura prova para a nossa fé. Final do versículo 35 nos diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. E o que aconteceu mais? Versículos de 36 a 38, vamos ver, vamos ler? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A história de vida e de fé destes nossos irmãos do passado nem sempre foram marcadas por subjugação de reinos, pela boca de leões que foram fechados, ou pelo fogo que foi extinto, ou pela espada que não passou sobre eles. A Escritura nos diz que muitos deles foram torturados, mas para obter superior ressurreição não aceitaram o resgate. Elias fala e profetiza contra um rei mau como Acabe, que exterminou tantos profetas. Muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. A tradição nos diz que Isaías foi um profeta que foi cerrado pelo meio. Nós não temos a precisão da Escritura, mas precisamos considerar aquilo que foi passado. Eles viveram como peregrinos, estrangeiros. Como eles se vestiam? Muito diferente do conforto que nós temos aqui. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passando necessidade, aflição, sendo maltratados. Aos olhos do mundo, homens e mulheres que deveriam ser marginalizados, ridicularizados, rejeitados. Mas o versículo 38 diz que para o Senhor, eles foram homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. A liberdade, irmãos, que nós conquistamos aqui em nosso país, por exemplo, ela foi paga, foi comprada por um preço muito alto, pelo preço do escárnio, da perseguição, da injúria. É sempre bom lembrarmos, irmãos, e aprendermos com a história dos heróis da fé. Eu lembro do privilégio que tive de conhecer um presbítero, ele já está na glória, e ele nasceu em uma cidade na Paraíba chamada Catolé do Rocha. Naquela época, Frei Damião andava por todos os interiores do Nordeste assolando as igrejas de Cristo. E o seu pai teve contato com a Bíblia, presbítero Gediel, o seu nome. Se converteu, ele era comerciante.
E todas as vezes que o falsa seita chegava, como os católicos romanos o chamavam, eles diziam: ninguém compra e ninguém vende para ele. E eles então tinham que fechar tudo e mudar para outra cidade. Chegando lá, o pároco da cidade dizia: ninguém compra, ninguém vende para ele. E assim eles passaram muito tempo e sofreram muito, mas nunca negaram ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que trouxeram o evangelho para nós passaram privações. E é triste para nós, irmãos, olhar a nossa falta de comprometimento com a história. Me permitam esse parêntese aqui. O único cemitério protestante que um dia nós tivemos no Cardoso, em São Cristóvão, está lá jogado, já tem capela, já tem vela, já tem crucifixo. A lápide da filhinha do primeiro pastor da nossa igreja em Aracaju morreu com 2 anos de idade. Pegou uma doença, uma febre, que naquela época matava as crianças. Foi quebrada, não há memória, não há lembrança. Nós deveríamos sentir um pouco de pesar por isso. Muitas vezes nós ignoramos e dizemos: mas pastor, eles já estão na glória. Desconhecer a história, não transmitir a história para os nossos filhos, é desmerecer o preço que estes homens pagaram por serem heróis da fé, porque serviram ao Senhor. Eles foram errantes, eles viveram e passaram por provações e privações. E a Escritura disse que eles foram homens dos quais o mundo não era digno. Finalmente, os versículos 39 e 40 fazem uma conexão. Esta conexão é importante para que nós entendamos o porquê Hebreus 11 está aqui na Bíblia para nós. Versículos 39 e 40, vamos ler juntos também? Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Porque, embora Moisés, Gideão, Raabe, Jefité, Baraque, Sansão, Abel, Enoque, Abraão, Isaque e Jacó tenham obtido do Senhor bom testemunho por sua fé. Por quê? Mesmo assim, eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porque aquilo que foi anunciado do passado deveria chegar até nós. Deus preparou tudo isso, e o versículo 40 é claro para nós. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Era necessário que tudo o que eles sofreram, passaram e pela fé viveram, culminasse na encarnação do nosso Redentor. Prosseguisse no propósito de Deus de uma nação abençoar todas as nações da terra. Irmãos, de fato nós não temos como calcular o número de crentes, de irmãos que nós temos espalhados pelo mundo. Não temos. Não temos como mensurar o crescimento do Evangelho em países fechados, onde os nossos irmãos pagam um alto preço por sua fé. Muitas vezes estamos desligados, por exemplo, da realidade de um missionário nosso, um pastor presbiteriano brasileiro, que há muitos anos vem fazendo um trabalho no Senegal e está preso há mais de 90 dias, acusado de tentar converter os meninos. Um trabalho que ele faz com meninos, com jovens abandonados. Porque o Senegal é um país que tem mais de 92% de muçulmanos e lá não é permitido que outra religião seja ensinada ou pregada. Este pastor está preso, juntamente com a missionária que trabalha com ele, e ele mandou uma carta extremamente confortadora para aqueles que têm conhecimento e estão orando. José Dilson é o seu nome, eu peço que vocês orem por ele. Ele está aprendendo com o Senhor algo que ele jamais imaginaria ter feito. Na prisão,
ele está tendo contato com muitos homens que estão ouvindo o Evangelho. Muitos já estão dizendo: o Senhor vai fazer falta quando for embora daqui. O Senhor vai fazer falta. Percebam, Deus muitas vezes encarcera os seus filhos para que outros sejam aperfeiçoados, para que outros venham a ter o conhecimento de Cristo. Deus preparou todos estes homens para que, como uma nuvem de testemunhas, nos incentivassem e estivessem olhando para nós, para que continuássemos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu concluo lendo para vocês e peço que vocês atentamente observem. A Bíblia é uma continuidade de uma mensagem gloriosa. Os versículos de 1 a 3 do capítulo 12 continuam e concluem aquilo que nós estudamos, ainda que rapidamente, em Hebreus 11 estes dias. Eu digo isto não pelo tempo gasto, mas porque é uma mensagem inesgotável e muita coisa nós poderíamos aprender. Mas por que tudo isso? Diz assim: portanto, também nós, eu e vocês, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, não é o mundo não, são estes heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, preferindo o opróbrio de Cristo aos prazeres transitórios do pecado neste mundo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida de fé, a vida do crente, é uma vida em que marchamos. Aqui é a figura de um atleta, corremos a corrida da fé, olhando para aqueles que já venceram por Cristo e com Cristo, e contemplando aquele que nos esperará na eternidade, na linha de chegada, o maior vitorioso, o mais poderoso, o nosso Salvador. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do opróbrio, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se não entendermos, irmãos, que a nossa vida como crentes é uma corrida, de que o exercício físico pouco é proveitoso se nós não estivermos preparados espiritualmente para correr com perseverança a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Não é a nossa corrida, é a corrida que Cristo nos propôs. Nos fatigaremos, desmaiaremos, sairemos daqui e não iremos saber o que fazer. Mas quando consideramos o que Cristo sofreu por nós, trocando a alegria que tinha para o humilhado suportar a cruz, porque ele sabia que o sofrimento o conduziria à glória, nós não iremos suportar a oposição que o mundo sempre fará contra a igreja de Cristo. Pela fé devemos viver, meus irmãos. Pela fé devemos aprender com estes heróis. É a mensagem para todos nós aqui nesta noite. Pela fé devemos criar os nossos filhos para que amem a Cristo, sirvam a Cristo, se dediquem para a glória de Cristo. Pela fé devemos morrer a cada dia para o mundo e viver a cada dia para o nosso Redentor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por Tua palavra, porque a conclusão deste capítulo 11 nos motiva, nos anima a alma, nos desperta para a realidade da vida cristã, de que nunca viveremos para Cristo
se não estivermos ligados a Ele, e isto só é possível pela fé. Porque aquele que se aproxima do Senhor precisa confiar nele, crer em seu poder e graça, crer que o Senhor certamente continuará a usar os seus servos para promover a justiça, para manifestar a sua glória e poder, para, através do sofrimento, das algemas, das prisões, dos escárnios, das humilhações, do isolamento, também revelar ao mundo e testemunhar que um mundo que rejeita a Igreja de Cristo não é digno dele. Ó Senhor, ajuda-nos a receber e guardar em nosso coração as Tuas palavras, a entender que a nossa corrida da fé já nos foi proposta e que muitos têm desistido, cambaleado, caído, porque não estão se desembaraçando do pecado e do peso que muitas vezes está sobre os seus ombros. Porque não estão sendo perseverantes, porque se esqueceram de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a entender que a vida cristã sempre será uma vida de luta espiritual, de um desejo santo de Te servir e de Te glorificar na terra, e que isto sempre trará oposição dos homens maus, dos homens sanguinários, daqueles que tentam destruir a Igreja de Deus. Que possamos lembrar da Tua promessa: ninguém prevalecerá contra a Igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a Igreja. O Senhor venceu o mundo e por isso nós devemos entender que as aflições são necessárias para que a cada dia, humildemente, entendamos o quanto precisamos de Ti. Abençoa todos nós, Senhor, e que este momento de aprendizado seja também de renovação da nossa aliança com o Senhor. Que seja um momento de transformação para aqueles que necessitam, assim como nós, de Cristo, para que creiam nele e sejam salvos. Que seja um tempo de salvação e redenção para os nossos filhos e que não omitamos, ó Senhor, deles os verdadeiros heróis, não estes que são pregados pelo mundo, não estes que passam uma ideia pervertida de um heroísmo fraco, mundano, carnal, mas que os verdadeiros heróis da fé sejam o objeto do nosso estudo, estímulo e gratidão, porque eles sempre nos levarão a olhar para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém.